O que é um avivamento, ou reavivamento, ou ainda um despertamento espiritual? É voltar a dar vida àquilo que um dia teve. É voltar às origens. É renascer. É a igreja do Senhor voltar, literalmente falando, à igreja descrita em Atos. Avivamento é a presença manifesta de Deus no meio do seu povo. É a habitação do Altíssimo, e não raras e rápidas visitações. Avivamento é a presença manifesta de Deus no meio do seu povo. É a habitação do Altíssimo, e não raras e rápidas visitações. Avivamento é uma obra sobrenatural. É o Deus Todo-Poderoso quem o realiza. Avivamento é a união entre céu e terra pela luta através da palavra de Deus. Avivamento é quando o Altíssimo Deus vem andar e estar no meio do seu povo de forma tremenda e manifesta. E não se pode pré-conceber, determinar ou ainda quando, onde ou como será um avivamento. Pois assim como já disse, ele é uma obra sobrenatural e está na dependência do Espírito. É soberania dele. Não existe avivamento humano. Padrões, regras, métodos, manuais, sabedoria, doutrinas humanas não podem e nunca determinarão o agir do Senhor. Se o homem quiser, por si só, gerar um avivamento, o que ocorrerá será fruto da sua sabedoria humana, de seus métodos, padrões ou manuais, mas nunca um verdadeiro avivamento espiritual. Métodos, sabedoria ou manuais humanos podem encher igrejas, como tem acontecido hoje, mas nunca promover um novo nascimento, promover a regeneração, fazendo do pecador um verdadeiro discípulo de Cristo. Eu repito, métodos, sabedoria ou manuais humanos podem encher igreja como tem ocorrido hoje. E muito, mas nunca promover o novo nascimento, nunca promover a regeneração, fazendo com que um pecador seja verdadeiramente um discípulo de Cristo. E este é o grande engano da imensa maioria das igrejas e dos ministérios que se dizem cristãos atualmente. Pois eles, através da oratória, da hipocrisia, do emocionalismo e de palavras fingidas, têm oferecido às multidões um evangelho humano para satisfazer a carne e não o verdadeiro evangelho de Jesus. E o que é humano, carnal, nunca vai gerar o espiritual. E, portanto, o Espírito Santo não está presente em algo dessa natureza. E assim nós vemos multidões e mais multidões de pessoas não convertidas dizendo serem cristãs. São jovens, mulheres e homens que não conhecem nada do Senhor e muito menos da sua palavra. E diante dessa realidade terrível, a imensa maioria dos que professam o nome de Cristo, que lideram ministérios, que têm cargos e títulos eclesiásticos, nunca nasceram de novo e, portanto, não são uma nova criatura. E esta é uma das causas do porquê precisamos urgentemente de um genuíno avivamento. Atualmente, há uma imensa escassez do verdadeiro poder e autoridade do Senhor dentro da sua própria igreja. Pois a grande maioria dos que se dizem cristãos seguem a homens e não a Cristo. Convertem-se a métodos, a doutrinas de homens, a ministérios, a movimentos, mas não ao Senhor Jesus. Se converteram a métodos, a doutrinas, a movimentos, mas não a Jesus Cristo. E diante do que tem ocorrido no meio cristão, o Espírito Santo teve que se afastar. Raras são as suas visitas, assim como as suas verdadeiras manifestações. E assim como o Senhor previu,
a comunhão genuína entre os cristãos professos é mínima, conforme ele nos advertiu no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 11. Os falsos profetas e os falsos mestres proliferam, conforme o próprio Senhor nos disse no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 24, e conforme nós lemos na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2. Presenciamos uma verdadeira escalada do escândalo entre líderes cristãos e, em muitos casos, uma verdadeira guerra. A oração fiel, constante e perseverante tem sido negligenciada violentamente. E a palavra de Deus é colocada à parte. E a heresia anda solta. O pecado e a iniquidade no meio cristão têm se multiplicado e o amor de muitos tem esfriado, como o Senhor nos disse em Mateus capítulo 24, versículo 12. As doutrinas de demônios e as fábulas são uma realidade. É o cumprimento da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, e também da sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4. O evangelho mais pregado é o da facilidade, é o do falso amor, é o evangelho da teologia da prosperidade, e não o verdadeiro evangelho de Cristo, e não a mensagem da cruz. Deixaram o evangelho de Jesus de lado, porque ele não agrada a carne do homem. E por isso ele não serve para aquele que vive no temor do homem e não no temor de Deus. Ele não serve para aquele que quer agradar ao homem e a si mesmo e não a Deus. O verdadeiro evangelho de Jesus não serve para aquele que quer agradar ao homem e a si mesmo, mas não quer agradar a Deus. A idolatria, a crendice e o ensino antibíblico é uma verdade incontestável na grande maioria dos ministérios que se dizem cristãos. O Espírito Santo, como já disse, tem sido mantido de fora da imensa maioria das igrejas. E a sua pessoa é tremendamente desconhecida. E uma das maiores tragédias da igreja tem ocorrido: a falta dos verdadeiros dons do Espírito. Os negócios temporais são imensamente mais valorizados do que as realidades eternas do reino de Deus. A tolerância ao pecado pela igreja está chegando ao seu mais alto grau. Veja bem o que eu estou falando. A tolerância ao pecado pela igreja está chegando ao seu mais alto grau. E há uma imensa carência de profetas do Altíssimo Deus. Profetas que falem contra o pecado, que preguem o arrependimento, que lutem contra a hipocrisia, contra a mornidão e a frieza da igreja. A vida de fé tem sido substituída pela incredulidade. É o que nós lemos na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 38, onde se diz: o justo viverá da fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A santidade, a ordem, a decência e a liberdade cristãs têm se tornado por demais raras, cedendo lugar à cobiça dos olhos, à cobiça da carne, à soberba da vida. Tem cedido lugar à desobediência, ao farisaísmo hipócrita, assim como à amizade e amor ao que há no mundo. Tem cedido lugar à amizade e amor ao que há no mundo, como nos diz a carta de Tiago, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, aquele que se faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E diante dessa atual realidade da Igreja do Senhor, verdadeiramente nada satisfará o coração de Deus, senão um genuíno avivamento espiritual do seu povo. Eu repito,
diante da atual realidade da Igreja do Senhor, nada vai satisfazer o coração de Deus senão um genuíno avivamento espiritual do seu povo, e que também resulte em evangelismo ousado e profundo para com o homem. Atualmente, a igreja necessita urgentemente voltar à palavra para poder, primeiro, ser novamente evangelizada, depois renovada, restaurada, para em seguida, no poder da palavra e do Espírito, lutar e vencer o pecado e a Satanás. Pois uma coisa é expulsar demônios de uma pessoa e outra, bem diferente, é lutar contra principados, potestades e príncipes das trevas. Quando a guerra é por controle de ministérios, de igrejas, de cidades, de estados e de países. E como já disse, não se pode preconceber ou determinar ou programar um avivamento, que é uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Porém, conhecendo a história dos avivamentos passados, podemos conhecer o que é um avivamento e como Deus agiu neles, nunca nos esquecendo de que Ele sempre nos surpreende e ainda, e os seus padrões, os seus pensamentos, os seus caminhos são infinitamente mais altos do que os nossos, como nos revela Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9. O Espírito Santo, quando se dá ou se derrama sobre o seu povo, Ele o faz poderosamente, sem colocar limites. Como é o Senhor, é o seu agir, é o seu mover, ou seja, é infinito. E é através da presença santa do Senhor, no meio do seu povo, que este é curado e transformado. É a terra do nosso coração e também a terra física, sendo sarada, sendo liberta, renovada e restaurada. É o fogo do Espírito a varrer pessoas, igrejas, ministérios, cidades, estados, nações e até o mundo. O poder do Espírito Santo se manifesta extraordinariamente para a cura, libertação, para convencimento do mundo do pecado, do juízo e da justiça. É em um mover do Espírito que o poder de Deus se revela ainda mais poderosamente para perdoar e salvar, mas também para exercer juízo e justiça. É quando ele se revela mais poderosamente para perdoar e salvar, mas também para exercer juízo e justiça. Um verdadeiro despertamento espiritual não tem limites, mas é necessário que o homem esteja se rendendo totalmente ao seu autor, ao Espírito Santo, e que, portanto, seja Ele, e somente Ele, aquele quem conduz, orienta, dirige e coordena todo o avivamento. Pois o homem, por mais que seja usado, não é mais do que instrumento ou vaso nas mãos do Todo-Poderoso. E é mais do que privilégio ser usado por Ele em sua obra. O incêndio do verdadeiro avivamento muda literalmente os locais onde o Espírito estiver se movendo, podendo ir até os confins da terra, como já disse. Não há nem nunca haverá limites para a ação do eterno Deus. Em um avivamento, o Senhor faz em poucos dias o que a igreja gastaria anos e mais anos para tentar e não conseguir. O Deus Altíssimo vem não somente para mover entre o seu povo, mas também para levá-lo ao Santo dos Santos, ou seja, a uma vida de profunda adoração na sua santa presença. É quando o Senhor inunda os seus com a nuvem da sua santidade, da sua glória, da sua presença e poder. Ele vem dar ao seu povo a experiência única da sua própria eternidade. E o povo de Deus, por este viver mais santo e, portanto, mais conforme os padrões do Senhor, passa a atrair mais e mais o mundo para si. Onde o fogo do Espírito atinge, ocorre uma mudança radical nos hábitos ou nos costumes e na moral da sociedade, podendo ocorrer desde o fechamento de locais destinados a jogos, de bares, de boates, até de motéis e zonas de prostituição, que acabam sendo
transformados em locais de adoração ao Senhor. Pois é em um verdadeiro mover do Espírito que observamos as maiores derrotas e recuos de Satanás e de seu reino, quando inúmeras fortalezas suas são derrubadas e principados, potestades e príncipes das trevas derrotados. Portanto, em um avivamento verdadeiro, o mover do Espírito não atinge somente a área espiritual, mas também a cultural, moral, econômica, social, emocional e até o lazer das cidades, estados ou país onde ele se move. Há uma renovação completa da sociedade. Há uma renovação completa da sociedade. Não podemos nos esquecer também que um verdadeiro avivamento só pode ser iniciado por Deus. Mas Deus sempre se moverá e fará a sua obra por intermédio de homens. Tem sido este o seu propósito desde o começo. Avivamento é o fogo dos céus, que queima sem machucar aquele que por ele é atingido e que consome todo o seu pecado e iniquidade. Nos lugares onde o avivamento ocorre, se observa o Filho de Deus ser exaltado pela sua igreja e os homens sendo atraídos para ele. É o Espírito de Deus levando o povo de Deus a glorificar o seu Senhor de maneira extraordinária. É quando a igreja volta a compreender e a viver o real significado da palavra Senhor, em toda a sua plenitude e significado. Ou seja, é aquele que tem a autoridade, o poder, o domínio, aquele que é sobre todos e tudo, aquele que é a majestade suprema. É o cristão experimentando a alegria incrível da obediência e submissão em amor ao Altíssimo Deus. E os verdadeiros discípulos de Jesus, como no princípio, estarão virando o mundo de cabeça para baixo com o poder do verdadeiro Evangelho de Jesus, conforme nós lemos em Atos 17:11. Guarde isso em seu coração. Um verdadeiro avivamento tem uma característica fundamental: só Jesus é exaltado, e nunca pessoas, líderes, pastores, bispos, ou igrejas, ou movimentos, ou ministérios, por mais importantes que possam parecer. Só Jesus. É a igreja o colocando no lugar que só a ele pertence e do qual nunca deveria o ter tirado. O verdadeiro avivamento tem uma característica fundamental: só Jesus Cristo é exaltado. Veja o que nos diz a carta aos Colossenses, capítulo 1, versículos 16 ao 19. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Eu repito, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Em Romanos 11:36, nós lemos o seguinte: veja bem, porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Em um genuíno despertamento espiritual, a igreja é tão tocada pelo Espírito que ela se vê livre de sabedoria, métodos e doutrinas humanas, amando como nunca a verdade do Evangelho, a verdade que é Jesus. É a vida do Espírito que há muito é oferecida à igreja.
é o relacionamento com o Senhor baseado e fundamentado na justiça, na santidade, na fidelidade e no amor de Deus, que proporciona a cada verdadeiro cristão a gloriosa liberdade de ser filho de Deus, é tornar-se um com o Senhor. O avivamento não vem como pequenos e isolados focos de incêndio, mas como um incêndio que rapidamente cresce e se espalha e que vai queimando a todos por onde passa. É a presença e o poder do Altíssimo Deus sendo manifestos de maneira grandiosa entre os homens. Em um verdadeiro despertamento espiritual, o conhecimento e a experiência com a pessoa do Espírito Santo torna-se uma realidade viva, sensível e palpável. E então, a sabedoria do Senhor vem em profusão habitar nos corações dos verdadeiros filhos de Deus. Avivamento é também o agir do Senhor de forma poderosa e sobrenatural, mudando a história de sua igreja, levando-a a ser novamente coluna e firmeza da verdade. Mudando a história da igreja do Senhor, levando-a a ser novamente coluna e firmeza da verdade. E a também conhecer, viver e pregar o puro evangelho da cruz. Ela retorna às origens, pregando e ensinando somente a Jesus Cristo, como nós lemos no livro de Atos, capítulo 5, versículo 42. Em um avivamento, o Altíssimo Deus derrama poderosamente o seu Espírito sobre a terra sedenta e seca, e como um rio caudaloso, ele vem tocar, inundar, renovar e curar a terra e as nações. Pois o Espírito vem trazer vida nova não somente ao homem, mas também à natureza. A fome e a sede do verdadeiro cristão pela presença do Senhor e pela sua palavra cresce de maneira incrível em tempo de avivamento, havendo então uma busca cada vez maior pela intimidade com o Senhor, que vem gerar também uma vida sempre mais santa entre o povo de Deus. O avivamento gera em quem é por ele tocado um coração manso e humilde, capaz de se submeter ao que o Espírito quer. Pois o mais importante em tempo de avivamento não é saber como liderar, mas saber como seguir o Espírito Santo. O grande segredo é a submissão ao Espírito. E o Espírito Santo vem também aprofundar o conhecimento que os verdadeiros cristãos têm de Deus como Pai, pois Ele estará descortinando diante de nossos olhos a sua palavra, quando então seremos também abençoados com um profundo entendimento do mais querido projeto de Deus, a família. O mais querido projeto de Deus, a família, se descortina diante de nossos olhos e o nosso entendimento se amplia com relação a isso. E um dos grandes objetivos de um verdadeiro avivamento é fazer o povo de Deus voltar à vereda dos justos, entendendo e vivendo a sabedoria maior de somente servir ao Senhor e não ser servido. E a exemplo de João Batista, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, apontar somente para o Senhor e não para si mesma. É experimentar a tremenda alegria de diminuir e desaparecer, para que somente o Senhor cresça e apareça, conforme João Batista nos afirma no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. E é quando se entende a profunda e maravilhosa sabedoria que o Senhor ensinou a todos quando em seu ministério na terra, quando viveu em função do Pai, em total submissão e obediência. E finalmente, um verdadeiro avivamento é a tradução poderosa da glória e da majestade do Altíssimo Deus no meio do seu povo. E diante do exposto, eu reafirmo, a igreja do Senhor não está em hipótese alguma vivendo um verdadeiro avivamento. Eu repito, diante do exposto e da atual realidade da igreja,
ela não está, em hipótese alguma, vivendo um verdadeiro avivamento, mas necessita urgentemente de um genuíno avivamento. Ela necessita, eu repito mais uma vez, urgentemente de um genuíno avivamento e de estar, de fato, na dependência única e exclusiva do Espírito do Senhor. Reflita sobre essas palavras e, em nome de Jesus Cristo, coloque-as em prática para a glória tão somente do Senhor e não de ministérios, nem de igrejas, nem de movimentos, nem de sabedoria humana alguma. Em nome de Jesus Cristo.